Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Numa edição muito especial, nós estamos preparando para você uma conversa muito gostosa. Na verdade, é um convite. E não é um convite que é feito por nossa igreja, por nossa equipe. É um convite feito pelo próprio Senhor Jesus, através da boca de um profeta. Não é os profetas daqui, não. Não é os profetas daqui. É o profeta do Antigo Testamento. Tá? Profeta do Antigo Testamento. E aquele, Isaías, não podia ser outro. É um profeta messiânico. É um profeta que fala de Jesus. Tá? Do começo ao fim é de Jesus. Estamos aqui ao vivo. Só baixar o volume aqui dele, aqui, ó. Não, aqui. Muito bem. Eu estou aqui do meu lado esquerdo com o pastor João Luiz Reis, do meu lado direito, o pastor Reinhold Nemitz. E eu quero dizer que hoje, 16 de junho de 2021, nós estamos falando de Cristo, porque Ele é a nossa salvação, é o nosso socorro, e vai aí como orientação para você. Pastor João Luiz Reis, pode cumprimentar os irmãos aí, e obrigado por estar aqui conosco, hein? Amém. Cumprimentar todos os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. É uma surpresa estar aqui, quer dar uma surpresa, era para estar fazendo outra coisa, surpresa. Também. E eu estava aproveitando, pastor, enquanto eu estava falando, eu estava aproveitando para compartilhar aqui com o pessoal, mandando aqui, compartilhando, pedindo para o pessoal se inscrever, né, no canal. E vamos falar então a respeito de Jesus, não podemos falar de outra coisa a não ser... O assunto é sempre Jesus sempre aqui. Jesus. E do que Ele tem de especial sempre para nós, não é isso? Isso mesmo. Eu quero mandar um abraço para Roberta Ferreira, Mônica Lima, Fernando Rodrigues, Fernando é lá de Belo Horizonte. O Celso Vale, Celso, obrigado por estar conosco. Leonor Lourenço, Fernando que sempre nos acompanha aí em todos os momentos. Deus abençoe vocês. Pode divulgar. Compartilha para que as pessoas também participem conosco. Também, pastor Reinhold Nemitz. Cumprimento os nossos irmãos. Seja educado, por favor. Está com dificuldade técnica aí? Não, acho que agora já liberou. Vocês estão me ouvindo? Eu estou ouvindo também, tá bacana? Legal. A paz do Senhor, irmãos, que a graça do nosso Deus alcance a sua vida no dia de hoje. A gente preparou esse momento super bacana aí para compartilhar com os irmãos, para falar desse profeta maravilhoso. Lembrando também que o motivo da gente estar aqui junto é apresentar aos irmãos mais uma vez que a nossa agenda foi aberta, né? A agenda do nosso aniversário aí da próxima semana, dia 25, a gente abriu a agenda, que vai estar a banda Atos e mais um grupo de dança que vai estar aqui com a gente. E, gente, já vai mandando aí o pessoal que vai se inscrever aí para participar com a gente, porque a gente tem só 25 vagas. A gente tinha ontem 25 e ninguém ainda se manifestou. Vão acabar essas vagas e você vai ficar chorando em casa assistindo pela televisão. Eu preferia que você estivesse aqui com a gente, porque vai ser maravilhoso. Os irmãos que não podem vir, lógico, que são pastoreados à distância, aí com certeza vocês vão ter que participar nesse momento. Mas a gente também tem muita coisa bacana para fazer com o pessoal de longe. Sim. Tem muita coisa legal que a gente vai trabalhar aí com os irmãos que estão sendo atendidos e pastoreados à distância. A gente não vai estar tão à distância assim, não. A gente vai estar um pouco mais próximo. E como eu e o Douglas e o pastor João Luiz também gostam de viagem, vocês podem esperar a gente aí. Vamos tomar um cafezinho. Com certeza. Vou tomar um cafezinho, comer talvez um tererê lá no Mato Grosso do Sul, Presidente região. Maravilhoso. Ou um pão de queijo, pão de queijo. Fernando, toma aí na tua casa aí. O pão de queijo na tua casa. Mas vamos lá, esse pessoal quer boca quente, gosta de comer mesmo. Mas fica tranquilo, Fernando, eu estou fazendo regime, tá? Esse pastor aqui vai ficar mais magro daqui só um tempo. 800 pãezinhos de queijo para ele, tá bom já. Muito bom.
Aqui no Espaço Maranata, que é a Igreja Primitiva Maranata, e chamamos de Espaço Maranata carinhosamente, porque aqui nós fazemos a nossa sala de aulas para falar a respeito sempre de Jesus. E Jesus imbuído em nós, na nossa mente, transformando a nossa mente, renovando a nossa mente pela palavra de Deus, vai também mexendo no nosso comportamento, trabalhando no nosso caráter. Por falar em caráter, é um departamento muito sério para ser tratado. Trabalhar caráter. Pastor João, trabalhar caráter, nós temos que ter um modelo. E o modelo é Cristo Jesus. Somente Jesus. Pode falar aí. O caráter de nossas vidas vem através do que o Senhor Jesus nos ensina e através da presença do Espírito Santo também em nós, porque é Ele que nos convence do certo e do errado, Ele que nos indica o caminho a seguir, nos livrando do perigo, do mal, do pecado. Então, o caráter tem que ser formado através de uma vida com Jesus e na presença do Espírito Santo. E ele como modelo, né? O caráter, ele vem formado desde o ventre da mamãe. Nas instruções que a gente recebe em casa, isso vai influenciar nosso comportamento, vai influenciar nosso pensamento, as nossas tratativas com as pessoas. É muito importante, principalmente para aqueles que pregam o evangelho. O caráter tem que ser íntegro. Aliás, é recomendação bíblica. Todo o vosso espírito, alma e corpo deve se apresentar ao Senhor irrepreensíveis. Isso inclui o caráter. Concorda, pastor Reino? Plenamente, plenamente. O caráter do cristão tem que ser trabalhado desde o início. A partir do momento que ele aceita Cristo, eu acho que ele, assim como foi pregado ontem, né? Eu até ia comentar, eu estava louco para eu ter feito a finalização do culto ontem, para poder parabenizar a palavra, João, que foi sensacional. Apesar de, a gente até comentei, falei, pô, como a gente fica cuidando da parte técnica, e a gente teve inúmeros problemas, irmãos. Quando liga, tá tudo funcionando, lindinho, bonitinho, deu 9h30 no domingo, para tudo, trava o computador, para tudo. E para a graça de Deus, as coisas ainda funcionam e funcionam bem. Então a gente acaba não ouvindo a palavra como um todo. Depois eu vou ter que assistir em casa. Então eu vou no caminho de casa assistindo a palavra, né, revendo o vídeo, e chego em casa e acabo terminando de assistir em casa. Mas falou muito a respeito do Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus é muito pouco falado dentro da igreja, e a ação dele é fundamental no ministério em si, né, numa igreja. E o tratar desse Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, ele se dá também nessa questão do caráter. Ele vai movendo a ação de Deus, né? Assim que você aceita Cristo e você dá liberdade para o Espírito Santo de Deus agir na tua vida, ele começa a moldar o seu caráter. E aí vem aquela pergunta, Douglas, que essa eu acho que é fundamental. O que esses pastores que estão aí por fora têm pregado de Deus, falado de Deus e não têm caráter de Deus? Ixi. Pessoas que estão usando de falta de responsabilidade com os recursos de Deus, pessoas que estão trabalhando e mexendo com o povo, com sentimentos, né, machucando pessoas. Quantas pessoas machucadas por aí? Enganando, por né? pessoas sendo enganadas. Então, se não estão sendo agidas a ação na vida dessa pessoa que está ministrando, não é o Espírito Santo de Deus, e esse Espírito que traz essa realidade diferente, qual é a ação que essa pessoa tem na vida dele? Então, pessoas que são movidas pelo inimigo têm ministrado a vida das pessoas hoje. E a gente aqui se apresenta como eu acho como um ministério de salvamento para essas pessoas. Socorro mesmo. Chamamento, olha, vem para cá. A gente tem um monte de erro, um monte de falha, somos seres humanos. Campeões, somos campeões de erro. Né? Exatamente. Por favor. Cremos na Bíblia como um todo, né? E cremos nas cartas de João. Não poderíamos deixar dele. Eu adoro João, inclusive esse João. Eu acho que quando eu penso naquele João, é verdade. Eu lembro de você. Mas eu penso é um cara carinhoso. Não o Batista, né? Não o Batista. Não. João o Evangelista. Que Mas evangelista. aquilo era um pouco melhor. Mas então a gente pensa nisso mesmo. Então a gente é pecador, a gente entende que
a gente tem que ser trabalhado e tratado. Nesse período que eu fiquei distante do Ministério Maranata, né, da Igreja Primitiva Maranata, eu acabei encontrando outras igrejas. Encontrei igrejas que eram sérias, que tratavam a coisa do Evangelho de forma séria, assim como achei igrejas que não eram sérias, que não trabalhavam Infelizmente. com as coisas da forma que tem. Todos temos erros, né? O erro ele é natural, infelizmente, no ser humano. A Bíblia diz, todos caíram, todos pecaram, por isso estão destituídos da glória de Deus. E a gente vê que esse cair, esse momento, ele é tratado pelo Espírito Santo de Deus. Quando você não dá ação para o Espírito Santo de Deus, ou quando você começa a utilizar daquilo que você conhece de Bíblia, ou conhece da vida das pessoas em proveito próprio, a ação não é de Deus. Então aí entra o mau caráter. O mau caráter. O cara que não se deixou ser tratado por Deus. Exatamente porque nós erramos que buscamos conserto. E somos corrigidos pelo Senhor. Daí nós podemos falar, não atacando ou acusando, mas carinhosamente, amorosamente, para que venha a se complementar a salvação para o ser humano. Quero mandar um abraço aqui para a Beth Gonino, lá de Presidente Prudente. Nossa, a Beth Gonino, ela faz um café de como é que chama aquilo? Micro-ondas, que eu não recomendo para ninguém. Mas o marido dela, doutor Arnaldo Gonino, faz um churrasco e oferece para a gente um tererê. Doutor Arnaldo, delegado de polícia, muito obrigado. Doutor Arnaldo... Pai do Lilo e do pai dos meninos lá, que estão espalhados aí pelo mundo. E, não pelo mundo desviados, mas exatamente no exterior, trabalhando, estudando e prestando aí a sua solidariedade com os seres humanos. Então eu mando um abraço muito gostoso para o pessoal de Presidente Prudente, que eu tenho um carinho muito grande, e logo vamos tomar um tererê, dona Beth, avisa o doutor Arnaldo. Eduardo Jimenez também está conosco, um abraço, Eduardo. O Sidney Pereira, se quiser falar para a Beth alguma coisa, eu sei que você está se coçando aí. Não. Eu tinha mais contato na época com os meninos do que com eles mesmo. Mas é um povo muito Júlio, abençoado. o Bruno, esse pessoal todo que... O pessoal que tinha banda, né? Que tinha, era muito, foi uma época muito bacana. A Paula Santos também está conosco, o Sidney A Pereira... Paula já parou de correr? Ela falou, vou correndo para casa para assistir vocês aí. Que bom, que bom. Pastor João, quer mandar um abraço para alguém aí antes da gente começar a falar? Para não perder o costume, pro meu pai e minha mãe. Ah, tá. Não. O professor. Professor. Não, lógico, os nossos irmãos que têm prestigiado o trabalho aqui com a gente, né, no ministério, os irmãos que têm buscado aprender na palavra de Deus, que buscam aprender. Nós estamos falando a respeito de caráter, mas o caráter é formado, mas também as pessoas precisam ser ensinadas em muitas coisas, treinamento para que possam conhecer bem a palavra de Deus, e nós temos, felizmente, no nosso grupo, pessoas que estão interessadas em aprender, gostam de aprender, então, né? E a todos os irmãos, é lógico, né, pastor? Exatamente. Não podemos deixar ninguém de fora, não ficar com ciúmes. Beleza. Carlos Polônio, você devia estar aqui, meu filho, está com a gente na nossa mesa aí, Deus abençoe. Carlos Polônio da nossa equipe pastoral, ele chegou do serviço agora, está lá em casa assistindo, e ele vai ser também da mesa que vai tratar sobre o tema milagres no dia 17 de julho. Chama o pessoal para o dia 17, É isso aí, dia 17 nós vamos estar falando a respeito de um assunto que pouco interessa para você. Milagre. Opa! Você que está precisando de um milagre, está carente de um milagre, mas antes de tudo quer entender qual é o fundamento do milagre, qual é a forma de ação de Deus para que esse milagre se realize, venha estar com a gente dia 17/7. As vagas também são pouquíssimas para estar aqui na igreja. Pouquíssimo por causa do governo limitar o número para que não haja aglomeração. Esse é o motivo, né? E as 25 vagas que faltam para o próximo final de semana, para o dia 25, exatamente porque as outras já estão tomadas. Então, nós estamos limitando assim, tá bom? Mas vamos estar aí ao vivo. Vamos, a gente vai... A igreja está extremamente movimentada, a gente está em movimento intenso.
tem muita coisa para acontecer. O pessoal do Ministério da Família também, que acabou modificando a data do nosso encontro, né? Do encontro das famílias, que passou agora para o próximo ano, mas ele está já bem estruturado, ele vai acontecer. Então, você que ainda não é do nosso ministério, mas que vai fazer parte em nome de Jesus, porque você quer ser crente, às vezes você tem que se desviar um pouquinho, né? Você já marca na tua agenda, fica esperando, na realidade, porque a gente não tem uma data definida ainda, mas ele vai acontecer. O pastor Polônio está cuidando disso junto com a Tatiana, né? Ela é Tatiana. Ela é Ná, né? A Tati também. Tati. Então, eles estão cuidando disso. O lugar, eu vi as fotos, é maravilhoso, é sensacional. Eu estou precisando de férias, então eu queria falar desse dia. Eu me lembrei agora, falei assim, poxa, a gente veio falando de férias no meio do caminho. É um momento para você estar com a família, estar em comunhão com a igreja também. Então, a igreja está em movimento constante. Não perca, então, o que a gente já tem definido. Semana que vem, não nessa semana, na próxima, aniversário da Igreja Primitiva Maranata, dia 25, 26 e 27. Dia 25, Banda Atos. É uma das melhores bandas que eu já vi na minha vida, minha banda de infância. Eu sou suspeito a falar, porque eu dividi a minha bateria com a bateria do pessoal do João Prachedes, que é o pastor da banda lá, para dar uma bateria. Nos anos 70 ainda, né? E ainda era pecado levar a bateria para a igreja. Mas já... Por isso eles tinham meia bateria cada um. Né? Exato, para não pecar muito. Eu conheci só em 86, então eu sou mais jovem. Eu não conheci eles. Dos anos 70, E no sábado, dia 26, a gente vai ter o PG, ex-oficina G3 também, mas não abriu a agenda ainda, a gente não abriu. Primeiro a gente vai fechar esses 25 restantes que estão faltando do dia 25 para a gente abrir. Gente, não tem problema a pessoa vir no dia 25, no dia 26 e no dia 27. Quem der o nome primeiro é o que vai vir. Exatamente, só não ficar assistindo em casa aí fazer o quê? Comendo pipoca. Apesar que a gente vai fazer pipoca aqui também. Não pode, não deixa fazer pipoca. Quem não deixa? O governo. Mas a gente faz escondido. Ninguém fica sabendo. Um abraço para o meu irmão Igor, pastor Igor Vilcinskas, que está lá em Camboriú, Santa Catarina, assistindo de lá. E a pastora Silvana, minha esposa, monitorando a gente. Cuidado, hein, João? E a Mari também está assistindo aí. Um abraço para você. Posso fazer um outro aleatório aqui no meio? Ontem, durante a pregação do pastor João... Lá vem. Eu fico acompanhando o que está acontecendo aqui. Era outro motivo que eu queria finalizar o culto. Tá. A Mari me mandou uma mensagem. Falou assim, João, me liga agora. Ô, Mari, como é a hora da música? Mensagem? Ela me falou que eu chamei ela de baixinha. Ela falou, que baixinha? Então, Mari, você está com a razão. Desculpa, amor, não é baixinha, mas você É alto. Pequena estatura, mas uma grande mulher. É isso aí. Bom, vamos bater um papo? Olha, compartilha, por favor. Compartilha, que é muito importante que nós vamos tratar agora. Essa espontaneidade, esta alegria, é porque nós temos Cristo Jesus. Amém. Temos luta? Se o João for contar, eu vou ficar chorando. Se eu for contar, o Reinaldo vai ficar chorando. Se ele contar, todo mundo vai chorar. Nós temos lutas, dificuldades, dores, mas nós temos Cristo Jesus, que supre todas estas coisas. O que é? Jesus vai fazer chegar? Não, ele vai nos dar forças, sabedoria para conseguirmos. E aí a glória é toda para o nome dele. Então compartilhe aí, se você está no YouTube, inscreva-se e ative o sininho para você ser avisado aí. Como é que está? Como é que está o YouTube aí? O YouTube está com a Márcia e a Giovana. A Giovana é Reis. Eu acho que jogos de interesse, eu acho que tem aí. Filha do pastor. Eu esqueci do microfone, acho que pode ser que eles não tenham ouvido. Tá. Então tá, Márcia Boschetti e Giovana Reis. A Márcia eu não conheço. Márcia, só tem Márcia? Só aparecendo para mim aqui só duas, porque a gente não está conseguindo logar aqui. Tá. Agora a Giovana a gente bem sabe quem é. Bem sabe quem é. Sim, conheço. É uma moça muito bonita. Muito. Adriana Andreozzi, muito obrigado. Deus te abençoe. Compartilha para o pessoal. Bom, deixa eu orar um pouquinho
Amém. pedindo a Deus já a instrução, a unção para o que nós vamos tratar agora. Enquanto isso, você pode ir compartilhando, você pode deixar o seu recado, se tiver algum pedido de oração, nós vamos orar, sim, tá bom? Então vamos fazer isso. Vamos orar. Senhor Deus, no nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta oportunidade de podermos falar das tuas coisas, falar de ti. Muito obrigado pela bênção da comunhão, por teres preparado este momento. Visita, Senhor, esses meus irmãos que estão nos acompanhando. E vê também, Senhor, qual é a necessidade de cada um. Que possamos, Senhor, alcançar dentro da tua palavra, que ela está aberta, para podermos, Senhor, receber de ti instruções, seguras instruções, para aplicar os nossos passos nos teus caminhos. Inspira-nos, Senhor, guarda-nos em ti. No nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Amém, Amém. amém, amém. Bom, o texto que eu tenho aberto aqui, a minha tradução da Bíblia é uma do pastor João, é outra, e provavelmente, não, com certeza, é outra tradução que está com o pastor Reinhold. Isso é proposital. Por quê? Porque mesmo a tradução tendo palavras diferentes, o assunto é o mesmo. Isso facilita para quem estuda também um entendimento, mas a orientação do Espírito Santo de Deus para tirarmos revelações para o nosso momento de agora. Então, Isaías capítulo 55. Obviamente você não vai receber como costumeiramente você recebe o versículo que está sendo lido, porque o nosso técnico está aqui e ele não dá para fazer muita coisa com as mãos presas aí. Mas nós vamos ler, vamos ver versículo por versículo, trecho por trecho, para comentarmos um pouquinho. 55 de Isaías é um convite aos sedentos, aqueles que têm sede de justiça, sede de Deus, sede do Espírito Santo, sede do extraordinário, sede do que vem do alto e nem sabe que é sede. Ou seja, tem uma necessidade que não sabe o que é. Que venha então respostas, que venha então a ação de Deus para a sua vida neste momento, nesta tarde quase para chegar à noite, que venha uma resposta para você. 55 de Isaías. Isaías é um profeta messiânico, é um profeta que fala de Jesus, o Messias, o Cristo, e aqui é um convite do próprio Cristo através da boca de Isaías. Na minha tradução diz assim, eu leio a primeira e depois nós vamos ver uma mensaginha rápida em cada momento. Eu leio primeiro. Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Alguém quer comentar? Para começar aí? Agora, respira... Pode, tá bom. pode, não tem problema. Pois um ou outro. Pode ir, João. Pode ir. Então, o importante aqui é que está nos sendo oferecido algo de graça. E quem consegue algo de graça hoje? Né? Nem almoço grátis não existe, né? Já diz os economistas. Não Alguém existe. paga. Alguém paga. Mas o Senhor está nos dando algo de graça. Não é bem de graça, né, pastor? Porque já foi pago. Já né? foi pago, já está pago. Mas é algo que vai trazer, como na preleção, que vai nos trazer paz, que vai nos trazer alegria, que vai nos satisfazer por completo. Né? Como Jesus disse lá para a mulher no tanque de Siloé, a água que eu tenho para te dar é de um rio inesgotável e que vai saciar a sua sede completamente. É isso que ele está nos oferecendo agora. E quando fala, já deixa eu falar, pastor Renan, eu também gosto de falar. Eu sei, é que eu falo demais. Não, eu também. Posso dar um abraço, mandar um abraço para Vera Lúcia, que também está aqui, e falou que está aqui também, e para Tatiane, a minha irmã,
O Rogério Beijo, que eu te Radades também, a Cida Santos. Que bom. Márcia, pastor, eu sou a Márcia Romanzini. Romanzini. É que a letra é Márcia. pequena e você, né? Ô, Márcia, obrigado por estar conosco. Eu sei porque ela sempre entra, então Sim. talvez eu não a conheça pessoalmente, mas pelas lives aqui. Será Muito que ela bom. não é da padaria, não, né? Não. Eu te acompanho, pastor. Lembra? Ah, não, É tanta gente, Provavelmente deve pastor. estar acompanhando agora. Então, um beijo para você. Você me chamou e da falou, padaria. não, pastor Douglas. Ele falou meu nome e sobrenome. Então é que eles conhecem, eu não conheço. Bom, é um convite para quem tem alguma necessidade. Você que tem sede. Sede é uma necessidade. Venha à fonte. A fonte é Jesus. Foi mencionado aqui que Jesus parou numa fonte e pediu água. Ah, mulher, se você tivesse tomado água, tem para lhe dar. Então é uma necessidade. Não necessariamente a água, mas a sede. A sede é uma necessidade incrível. E vocês que não possuem dinheiro algum, porque hoje tudo é a base monetária. Se você tiver dinheiro, você consegue até amizade. Opa! Uma amizade comprada não vale nada. Então, venham, não tem dinheiro? Jesus pagou o preço dele por amor por você. Venham, comprem, comam. Venham, comprem vinho e leite. Fala de água, que é uma necessidade. Fala vinho é uma necessidade? É claro que eu acho que sim. Porque vinho aqui, não estou falando da bebida, mas estou falando do significado, que é a alegria. Vinho tem o símbolo da alegria. Você não compra alegria. Você pode comprar um ingresso para assistir um show de comédia e dar risada e sair de lá chorando porque o problema não foi resolvido. Mas está dizendo, ó, um vinho que lhe traz alegria para a alma e leite. Leite que é o sustento, ou seja, é um convite para vir para Cristo graciosamente. Agora, se desculpa, pastor René. Agora você já falou tudo, né? Não, mas amém. A Lívia acabou de entrar também. Lívia, um beijo. Lívia também, as filhas, tudo do pastor João está entrando aqui. Hoje, então, a audiência vai para o paixão milhão. por elas, que são tudo minhas amigas de infância. E o Matheus também, Tá que faltando não entrou ainda. Ainda não. Mas daqui a pouco ele deve estar aí. Não, vocês falaram muito bem, então eu vou fazer um apelo mais teológico. Vamos lá. Eu acho muito interessante aqui, porque, mais uma vez, a gente vê no Velho Testamento um convite para todos. Dentro de uma realidade de uma comunidade que era separada para Deus e que ninguém poderia fazer parte dela. E ele fala assim, ó, a todos vós, os que tendes sedes, vinde às águas. Então, assim, não tem limite. Não é uma pessoa, não é um grupo, Não é uma classe, não é uma placa de igreja, não é todos. Vocês que têm sede, vem que eu vou dar água para vocês beberem. Então, assim, é algo surreal. É mais uma vez Cristo sendo dito no Velho Testamento. Eu acho isso sensacional. Eu adoro ler a Bíblia e quando eu leio a Bíblia eu tento buscar essa realidade de Cristo já no Velho Testamento. E em todo versículo a gente encontra isso. E a respeito do vinho também, eu também acho sensacional. Quando fala a respeito do vinho no Velho Testamento, também está falando a respeito da alegria. Sim. Da alegria do Senhor, Sim. que é Cristo. Esse é o meu filho. Aquele em quem me comprazo. Aquele que eu tenho alegria, aquele que eu tenho prazer. É esse daí. Então, a alegria do Senhor, que é a nossa força, é esse Cristo. Então, esse vinho, exatamente, é algo sensacional. E aqui tem ainda o versículo 2. Se vocês quiserem ler depois na vossa tradução, então lê pastor João, o versículo 2 na sua tradução, por favor. Não, na verdade é na tradução que eu estou lendo, não é minha. Eu não fiz tradução nenhuma. Não, na tradução da Bíblia que vocês estão. Vocês são muito engraçadinhos. Então, nós três não vai dar certo. A Marilês lá vai reclamar da gente. Lá no Sindicato dos Pastores Autônomos. Né? Então diz assim o versículo 2. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com os finos manjares. Meu Deus, isso aqui dá pano para manga. Pode, pastor Reino. Esse dá para falar
Dá para falar do que o pessoal não gosta de ouvir? Não, é para falar, é para falar. Nós estamos trazendo luz aí, porque a palavra de Deus é luz. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. É a palavra de Deus, e a palavra de Deus sendo aberta agora. Vamos lá. A gente tem conversado muito a respeito, acho que, desse assunto. Lógico que aqui dá para tecer muita coisa. Mas eu vou falar daquilo que está incomodando o meu coração. E eu acho que é o que tem incomodado o coração dos líderes de igrejas sérias. Eu gosto de enfatizar isso, igreja séria, porque tem muita igreja que não trabalha essa situação da forma correta. Então, e até mesmo porque a gente aqui não prega um evangelho de prosperidade. A gente prega um evangelho próspero. Né? O nosso evangelho ele é próspero. Cristo prospera tudo nas nossas vidas. Aqui está falando um pouco a respeito disso também. Né? Aquilo que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz. E nós temos deixado a obra de Deus à míngua, largada, deixada de lado. Eu costumo dizer, e eu falo muito a respeito disso, e eu acho muito bacana eu ter essa liberdade de falar isso por não viver hoje da obra. Então eu posso falar com muita propriedade daquilo que é recurso para a casa de Deus. Nós estamos deixando a casa de Deus à míngua. A gente está tentando satisfazer as nossas necessidades com coisas do mundo e deixando com que o evangelho não seja pregado. E o teu dinheiro também leva a palavra de Deus. Eu costumo dizer, e falei isso há alguns dias aqui na igreja, que o teu dízimo, de uma forma teológica, a gente não vai encontrar o dízimo no Novo Testamento. Não vai encontrar ninguém falando a respeito de você vai ter que dar o seu dízimo. Bem pelo contrário, ele não fala. Mas se você lê em Atos 4, e eu não vou falar de Atos 4, mas se você ler Atos 4, você vai entender o que é a missão de um cristão. A missão do cristão é investir na obra de Deus. Não investir naquilo que a traça corrói, mas investir naquilo que vai trazer vida e salvação para as outras vidas. E o que traz salvação efetiva são estas portas abertas. E para manter a porta aberta precisa de recurso. Só que não é um recurso que é roubado ou tirado de forma enganosa. É com o teu coração alegre. É com o teu coração contente entregar aquilo que é de direito do Senhor. Ele pode não colocar isso como lei, mas isso não quer dizer que não tem que ser entregue. Bem pelo contrário, muito pelo contrário. A obra de Deus, ela depende dos recursos. E o teu coração tem que estar pautado na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela diz exatamente isso, que os teus recursos pregam o evangelho. Aonde você tem colocado o teu dinheiro, aonde você tem colocado os teus recursos. Eu não estou falando para você deixar de pagar aluguel. Concorda, pastor João? Não de pagar a sua luz, pelo amor de Deus, não é isso. A gente nunca pregou isso aqui, nunca foi pregado, mas aquilo que Deus tem te dado, aquilo que Deus tem te abençoado, meu irmão, você tem que abençoar a obra de Deus. A casa do Senhor, ela é necessitada disso. E o Deus não precisa de você. A casa de Deus precisa desses recursos. Deus não necessita do teu dinheiro, Deus não necessita da tua ação. Hoje eu vi um negócio muito interessante, e acho que foi de um pastor americano, eu não me lembro agora, mas ele falou o seguinte: nem para pregador eu tenho chamado. O meu chamado é para Cristo. Eu fui chamado para ser de Cristo. Por um acaso prego. Pregar, qualquer um pode pregar. Exatamente. Viver o que se prega. Exatamente, é diferente. E quando eu estou dizendo que eu vivo para Cristo e de Cristo, certo? Eu vivo em Cristo, para Cristo, os meus recursos fazem parte disso. Porque também as minhas finanças fazem menção de Deus. Irmão, quer deixar de ter a vida enrolada? Dizima. E eu estou falando de dízimo só para a gente colocar um valor como observância, como referência. Mas é aquilo que o teu coração clamar. Irmão, não se coloca preço. A graça de Deus não tem preço. Né? A tua fidelidade não tem preço. Ela tem valor. Então coloca valor nisso. Amém? E por falar isso, já deixa você falar, pastor João. Aqui corrobora com o que você está dizendo. Quando eu lembro do texto em Malaquias a respeito do dízimo, trazei todos os dízimos na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Opa,
Deixa eu entender um pouquinho melhor agora com essa puxada de fio que o pastor Reinaldo falou. Não é cesta básica. Cesta básica a gente arrecada, monta e entrega. Não fazemos mais do que a obrigação. Mas o dízimo trazido, é ofertado, a nossa oferta, para que haja mantimento na casa do Senhor, exatamente para que não falte esta palavra, para que não falte os pregadores, para que tenha em abundância. Note só, por que você gasta dinheiro naquilo que não é pão nem satisfaz? Escute-me e comam do que é bom, que é a palavra de Deus. Então o dízimo é para manter a pregação do evangelho, sim, corroborando com o que o pastor Renan acabou de dizer. E a alma de vocês se deliciará. Puxa, como a mensagem de ontem que o pastor João trouxe no culto terapia, a gente vibrava, porque ele falando do Espírito Santo, como se estivesse conversando conosco, trazendo as suas próprias experiências e trazendo firmeza e fundamento na palavra do Senhor. E a gente se delicia. Quem gosta, quem ama a palavra do Senhor, e aí você financia, então, o alimento para a casa do Senhor quando traz o seu dízimo, a sua oferta, quando você oferta. Então, você vai ter a mais fina refeição. Quando o pregador vai pregar, fala, vamos ver o que a gente vai ler agora, e tá, olha aí, esse é filho daquele, e você é filho de quem? Quer dizer, não trouxe profundidade alguma, porque não se esmerou em estudar, não se esmerou em buscar conhecimento, graça, sabedoria, e que venha revelações. Mas aquele com seriedade, que tem responsabilidade, ele precisa se dedicar. Então, os dízimos vão trazer alimentos, sim. A alimentação fina que vai deliciar a tua alma. Pastor João. Isso é uma via de duas mãos, né, pastor? Porque, ao mesmo tempo que os ouvintes, os irmãos estão ouvindo a palavra, estão se deliciando da palavra, se alimentando com essa palavra, o pregador que se prepara também, ele também... é o primeiro a receber. É o que recebe também desse manjar. Isso faz com que nós possamos sempre querer buscar mais, aprender mais da palavra de Deus, e quando nós recebemos uma palavra que nos trata, que cuida das nossas vidas, dá até um puxão de orelha, né? Mas aquela palavra vai reconfortando o coração, vai nos alimentando, vai alimentando a nossa alma, nosso espírito, vai fazendo com que a gente possa estar retomando energia para superar as necessidades do dia a dia. E é isso que ele fala aqui, né? E vos deleitareis com finos manjares. Aquela palavra que vai te preencher para que a gente possa superar as necessidades do dia a dia. Né? Infelizmente, é o que tem sido dito aqui desde o começo, que o Reino tem falado. Infelizmente, muitos não têm pregado dessa maneira. Estão mais preocupados em quantidade do que qualidade. Né? Estão querendo arrebanhar muitas pessoas com coisas, muitas vezes, que não fazem parte da palavra de Deus, entregando para as pessoas apenas um leitinho, um alimento fraco, só para que as pessoas fiquem dependentes daquilo. E cumprir tabela também, né? Já preguei, acabou. E o demais, né, que é o alimento sólido, o alimento da palavra de Deus mesmo, não é ministrado, não é tratado, como o Reino falou, do coração, da vida das pessoas, ao contrário, né? Tem deixado elas ao léu. Mas o Senhor aqui nos faz esse convite mais uma vez, né? Venham, né? E se alimente dessa palavra. Deixa um abraço para o doutor Arnaldo Gonino. A Beth fez ele assistir. Doutor Arnaldo Gonino, obrigado por estar conosco. Celso Garcia, nosso baterista, está assistindo. Celso, nós estamos aqui ao vivo. Se você quiser vir aqui e fazer um cafezinho para a gente, é legal. O Silvio Sobrinho, Irineu Luchini é do tempo da Maranata, dos anos 80 ainda. Opa, Deus abençoe, Irineu, obrigado por estar conosco. Ele é meu contemporâneo, então. E Matheus Prachete, será que ele é parente do João Prachete? Ô, Matheus. Não, o Matheus é o tecladista. Nós perguntamos. Perguntamos para ele. Você não é parente do João Prachete, mas é tecladista. Toca teclado, irmão, de música. Irmão em Cristo, né? Aproveitando a Nádia está aqui também, a dos jovens, e o Carlos Poveda. Adivinha quem é? É meu irmão. Ele convocou a família. Convocou a família toda. Isso aí. Olha, vocês que chegaram agora, nós estamos dissertando sobre Isaías 55, e agora é o versículo 3. Pastor Renato, tua vez de ler. Mariolina.
É isso? Hã? Mariolina. Picasso. Picasso acho que é da Giovana. Estão divulgando lá, estão divulgando, todo o pessoal. Tá aí que bom. Lina, Glória a um Deus. abraço. Vamos lá. Também aqui de Santa Catarina, o Isaac Siburski. Ô, Isaac, obrigado. Um abraço para a Aline também, sua esposa. A esposa dele é transplantada de fígado no mesmo hospital lá em Blumenau que eu fui É transplantado. tua irmã de fígado, então. É minha irmã de fígado. Isaac, um grande abraço. Obrigado, Deus te abençoe. Versículo 3 do 55 de Isaías. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Opa. Quer comentar ou podemos passar aí? Tem que falar da aliança, né, pastor? Pode comentar. Pode não. Não, ele fala aqui de fazer uma aliança, que é uma coisa mais importante do que fazer uma aliança E com por o falar Senhor. em aliança, ele tem autoridade para falar, porque o pastor João e a Mari, eles são responsáveis pelo departamento, um dos responsáveis pelo departamento dos casais, tanto também do Casados para Sempre. Casados para E ele Sempre. tem uma matéria que fala sobre a aliança. Então, deixa o João falar. Deixa que ele gosta de aliança. Não, eu gosto e precisa usar, hein? Vamos lá. Isso aí é símbolo da aliança que nós fizemos. Mas essa aliança que ele diz aqui é uma aliança que nós fazemos com o nosso Deus. E não é um contrato. Né? O que a gente aprende lá no curso Casados para Sempre, que quando nós casamos, nós não vamos ali no cartório só assinar um contrato. O principal desse relacionamento com Deus e com a nossa esposa é a aliança, de firmarmos uma aliança que não vai ser quebrada de forma alguma. Quando nós pegamos a nossa aliança aqui, nós vemos que ela não tem emenda. Então, com o nosso Deus é a mesma coisa. Nós vamos firmar uma aliança com Ele que Ele não vai quebrar essa aliança. Nós podemos até vacilar, não querer continuar pelo caminho, desistir, mas a aliança que Ele faz conosco, Ele não desiste nunca. E é isso que Ele está falando aqui a respeito dessa aliança. Que beleza, ainda tem mais. Pode falar. O bacana é que a aliança é perpétua, né? Aliança Perpétua. perpétua. Está falando que é para não quebrar nunca mais. Exatamente. Não vai tirar a aliança. E o mais legal é que se ele está referindo a Davi, ele está dizendo que isso passa de geração para geração. Vai até Isso, Jesus. Exatamente. Jesus para nós. Vai chegar, está chegando. Aqui a gente está falando de um Deus ainda, não que haja diferença entre Novo e Velho Testamento, mas um Deus que era um pouco mais incisivo, né? Fogo consumidor, um Deus que... E ele promete uma aliança de misericórdia. Olha. Né? Eu acho isso surreal, né? Eu estou te prometendo que eu vou trazer alguém que vai te fazer, vai fazer parte dessa aliança que já vem de antes, né? Porque ele relembra Davi, então ele está falando, olha, aquilo que já era antigo, que já era passado, que para a gente é passado. O Douglas comenta uma coisa também que eu acho sensacional, que o melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus já veio. Veio Cristo. Amém. E eu acho isso sensacional, porque o nosso evangelho, ele não é um evangelho de futuro. Ele é um evangelho de passado. É uma boas novas que já aconteceram. Eu só estou pregando aquilo que já foi, não aquilo que vai ser. Aquilo que vai ser, que está por vir, já foi escrito, já foi feito aqui atrás. Aqui é só esperar ele voltar. Né? E a gente fica esperando, não, mas Deus ainda vai fazer grandes coisas. Cara, ele pode fazer grandes coisas. Ele já fez, tudo está consumado. Exatamente. Você crê. Exatamente. É lindo demais. Essa aliança, Jesus, obrigado por ela. Amém. Se não, e veja só, dentro do seu raciocínio, pastor Reynolds, o senhor falando, dê-me ouvidos, ouça-me e venham a mim. Você está me ouvindo? Jesus fala. Estou falando de Jesus, porque o Isaías é messiânico, fala de Jesus. Me ouça, vem comigo, para que a vossa alma viva. Se é para ouvir, por que ouvir? Para lhe acrescentar, para aparecer, para você ter fé. A fé vem pelo ouvir. E ouvir da palavra de Deus. Você ouvindo, aí você entra nesta aliança com o Senhor. Ele tem aliança, aliança é compromisso contigo. Então, ouça a palavra de Deus para lhe aumentar a fé. Aliás, você vai precisar bastante, porque no dia 17
Nós vamos falar a respeito de milagres e vai precisar ter fé. Isso aí dá uma boa situação para a gente pensar, né? Um abraço para o Roberto Esteves, fotógrafo, está aí com a gente também. Obrigado. Vai compartilhando, por favor. É fotógrafo? Vamos precisar de fotografia aqui. É o namorado da pastora Rosana. Ótimo. O cara é bom, Ótimo. E ele não tira de celular igual a gente. Liga pra não. gente. Vem fazer a reportagem aqui, Roberto. Isso aí. Agora eu leio o 4. 55 de Isaías 4. Vejam, eu o fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Através da aliança, alguém comenta antes? Pode comentar, pastor. Pode. Tá na unção. Quer falar? Pode falar. Vamos falar de Cristo aqui. É dele que está falando. Eu o fiz. O Pai fez Cristo. Como é que o Pai fez Jesus? Para começar, eu gosto muito de falar sobre isso. Como era Jesus lá em cima? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. O verbo é palavra. E a palavra é eterna. Você que não gosta de ler a Bíblia, é melhor você ir para o inferno, porque lá em cima a gente vai continuar lendo a palavra de Deus, tá? Você que não, eu não gosto de ler. Viu uns e outros aí? A Silvana já reclamou naquela. Já reclamou. Mas depois a Silvana vai brigar para você. Não, mas não sou eu que vou mandar, eu só estou avisando que quem vai mandar é ele. Bom, é o seguinte. Sil, eu estou tentando. Ele fez que a palavra dele, que é o próprio Cristo, que é a verdade, se transformasse um ser humano, um homem. A palavra se encarnou. E ele veio para quê? Ele veio como testemunha do próprio Deus. Quem me vê a mim, vê o Pai. Se revelando. Eu acho que nós deveríamos ter muito mais sessões muito especiais, viu? Eu estou gostando demais. Eu estou achando que a gente escolheu o texto errado. Porque a gente vai ficar aqui pelo menos mais umas 16 horas. Não tem problema. Porque o que tem para falar ainda disso daqui, Jesus, que coisa linda. Eu não tenho hora. O pastor João já pegou a liberação. Depois ele apanha da mulher. Vê só, uma testemunha aos povos. Um líder que é seguido até hoje. Você vê líderes que já morreram, as suas ideias ficaram, e as suas ideias são lembradas vagamente, mas diariamente. Esse líder deixou como exemplo, deixou sua palavra, deixou a sua própria vida para isso acontecer. É governante. Quem governa a sua vida? É Deus. Não, quem governa a minha vida é minha mulher, ela que manda. Você pode. Não, quem governa a sua vida é Deus. É governante dos povos. Tudo está sob controle dele. Você não vive escrevendo lá na internet? Deus está no controle, aleluia. Mas se você sabe que ele está no controle, por que ficar choramingando? Bom, fala você que eu estou ficando nervoso. Ai, amém. Eu vou incluir uma coisa aqui, porque a gente estava falando a respeito de pregação, o pastor João falou a respeito de pregação, e só existe pregação por causa do versículo 4, né, que está falando a respeito realmente da vinda de Cristo, falando a respeito dessa testemunha. E o João falou que quando a gente inicia uma pregação, tanto Deus vai tratar as pessoas que estão, sim, mas muito mais a gente. John Wesley, a gente publicou esses dias no Instagram, e ele falava uma frase que eu acho sensacional. Do que se foi? O John Wesley, esses dias, se publicou no Instagram. Não, a gente publicou. Ah, sim. A gente. Bom. Aí já virou psicografia. Deixa eu ver, vai lá. Aí ele falou assim, eu me incendeio e subo no púlpito para que vocês me vejam queimar. Então ele está falando assim, olha, eu antes de qualquer coisa, eu não estou pregando para ninguém, eu estou falando de Cristo para mim mesmo, eu estou me incendiando, vocês me vejam me queimar. Isso é sensacional, é incrível, né? A respeito de testemunho também, eu acho que nós somos chamados a esse testemunho, né? Somos testemunhas vivas. Exatamente, vivas
da obra de Deus. E sereis minhas testemunhas, Exato. lá em Atos 1. E o mais bacana é o seguinte, porque quando vai falar em Atos, vai falar a respeito desse pessoal, vai falar, ó, vocês viram, são benditos. Bendito ainda é aqueles que crerão e não verão. E a gente é testemunha daquilo que não viu. efetivamente a gente não viu. É. E mais, né? O apóstolo Paulo diz lá, buscar a estatura do varão perfeito, que é dar testemunho daquele que, Exatamente. E que é como de a gente Jesus, tem né? a base disso? Aqui. através da palavra. Exatamente. Se não entender isso aqui, você não dá testemunho de nada. Eu estava falando com os jovens nesse final de semana a respeito de resultados. Não de uma forma pragmática de resultados, mas de uma forma espiritual de resultados. As pessoas vão seguir vocês, dependendo daquilo que vocês derem de resposta para eles, de resultado. Que a vida de vocês é para que um outro jovem te siga. Porque nós somos seguidores de Cristo. Porque a gente encontrou alguém para seguir e nos levar até Cristo. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de, desde criança, ter Cristo, né? Eu via Cristo todos os dias. Finais de semana, então, sempre. Que para mim era o Douglas. Quando ele era pequeno, ele perguntava para a mãe dele, tem certeza que Douglas não é Jesus? Aquilo me deixava preocupado e automaticamente lisonjeado. Mas ele era não é uma pequeno, piada, é sério mesmo, é bem sério. E o Douglas tinha, porque qual era a imagem de Cristo? Era barbudo, falava bonito, falava assim, o Douglas chegava, a barbinha bem feita, tal. Assim, cara, o Douglas é Jesus. Mãe, certeza que ele é Jesus? Não é, filho, ele é o pastor. Não, mãe, ele é Jesus. Olha, Então, essa é a responsabilidade. É a responsabilidade. Você está vendo uma pessoa e você vai se espelhar nela, você se espelha nos resultados daquela pessoa. Né? Sereis minhas testemunhas. Minhas testemunhas. Como é que nós estamos de tempo aí, diretor? Nós estamos bem. Eu acho que a gente não tem que se preocupar com o tempo. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma enquete rápida, a gente permanece com 15 pessoas online com a gente no YouTube. Até agora, essas 15 pessoas, posso estar enganado, mas eu acho que não mudou ninguém. Eu vou deixar que vocês decidam, vocês escrevem aí para a gente se está ficando cansativo, se está chato, se para vocês já podem parar. Se vocês acharem que está chato, a gente continua falando. Até vocês gostarem. Célia Jarenko, ela é lá, qual é o nome de Porto Nacional, lá, Porto Nacional, o nome do estado, meu Deus, depois de Goiás, lá, Tocantins. Célia Jarenko, um abraço para toda a sua família. Tocantins está assistindo a gente. Podemos visitar ela também. Vamos, porque ela é da Maranata final dos anos 70. Não, então ela é antes de mim, ela não é minha contemporânea, não. Não, é minha. O Samuel Lisboa, nosso Samuel. Samuca. E a Zilda Camargo, lá do Rio de Janeiro. Zilda. Deus abençoe. A Zilda é contemporânea também. A Zilda é contemporânea. E aí, paramos ou continuamos, o povo que está assistindo aí? O Samuca mandou um abraço aqui também no YouTube. Está acompanhando no YouTube? Não, você está acompanhando no Facebook. No Facebook, estou acompanhando aqui. O Samuca está nos dois. Esse Samuca. Vai virar crente. Já podia, como bom seminarista, vir aqui já também dar uns palpites. O que você acha? Está pertinho? Pode vir para cá. Bom, vamos só mais esse aqui. Pastor João, leia o versículo 6 do capítulo 55 de Isaías, para você que está chegando agora, nem deu tempo de você procurar a sua Bíblia. Eu sei que você acredita na gente, mas abra a sua Bíblia, confira aí. Pode ser que eu leia errado, ele leia errado, eu leia errado. Vocês estão errados, todo mundo aí. Não, o 5, pastor. O 5. O 5? O 5, perdão. Aí está prestando atenção, tá vendo? Vamos lá. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Meu Deus do céu. Quer falar alguma coisa aí? Do 5? Não. Pode falar. Pode falar. Quer falar do 5? Pode falar. Aqui eu vejo uma coisa muito gostosa. Vai atrair, vai chamar gente de todos os lugares do mundo. E o próprio Cristo falou, quando eu for levantado, a todos atrairei a mim. Eu fui atraído
por Cristo, pela mensagem dele, pelos feitos dele. Criei amor por ele, porque ele me amou primeiro, porque o que ele fez por mim, eu fui até ele. Eu represento um desses povos e o mundo todo está se achegando ao Senhor. Até o mundo muçulmano. Eu vi uma reportagem aí, estão se achegando na África, o mundo muçulmano, os budistas estão indo para Jesus. Estamos vendo aqui o cumprimento nos nossos dias. Quando eu for levantado, quando eu for para a cruz, a todos atrairei a mim. Eu fui atraído por Cristo. Graças a Deus. O pessoal está pedindo para continuar, então a gente continua, né? A Tatiana também está assistindo, a Vera Biga está assistindo, o Pedro Kalinstchenko. Ô Pedro, você é lá do Paraná, de Diamante do Norte, não? Porque tem uma família que mais ou menos seu nome aí. Diz aí de onde você é, Pedrão. Vai dar um delayzinho que vai dar uns 2 minutinhos. Poxa, eu ainda vou bater na tecla aqui da presença de Cristo nesse texto, né? Como a gente está falando até agora. E ele já dizendo, né, para o povo de Israel, e eu acho muito engraçado o judeu não aceitar Cristo, tendo um texto desse que eles aceitam como um profeta. Né? Foi tirado dele. Exatamente. Aqui fala a respeito de Cristo, fala a respeito, olha, vocês estão se separando agora, porque é problema teu, eu estou falando para vocês que vocês vão ter que se juntar, porque todo o povo será alcançado, né? Toda língua confessará a Cristo, né? Isso já no Novo Testamento, mas aqui está querendo dizer isso em outras palavras, Com certeza. que sobre toda a carne vai ser derramado o Espírito Santo de Deus, e ele vem falando disso, do Espírito Santo de Deus ser derramado sobre toda a carne, já desde Gênesis. Ele não começou falando isso no Novo Testamento. No Novo Testamento ele só relembrou. Você está vendo aquilo que foi dito naquela época? Maravilha. Então, eu estou dizendo que vai acontecer agora. Né? E nós vivemos esse tempo. O mais bacana é que a gente está lendo um texto de mais de 2000 anos, em que fala a respeito do momento em que mais de 2000 depois de Cristo, mas tem mais 1000 lá para trás, mais de 3000, quase 4. Mas o interessante é você entender que esse texto, que é antiquíssimo, ele fala a respeito da nossa vida de hoje. E muitas pessoas estão virando as costas para essa realidade de hoje. E aí entra naquilo que eu preguei no domingo. As pessoas estão se entristecendo porque não conhecem a palavra, porque não conhecem o poder que elas têm nas mãos delas. Não tem noção daquilo que Cristo já conquistou para você, Cristo conquistou isso daqui para você. Quando você chamar a Ele, quando você clamar a Ele, as coisas acontecerão, os milagres acontecerão. A hora que você abrir a tua boca e começar a confessar as coisas que estão nesse livro, né? Quando Davi pede, né, Senhor, me traz à memória aquilo que me dá esperança, né? Como eu te trago à memória se você não sabe aquilo que te dá esperança, se você não leu a respeito daquilo, se você não ouviu, não viveu, se você não conhece, como eu te traz à memória? Não, eu te trago à memória daquilo que realmente existe, aquilo que você vai lembrar. Eu vou te trazer à memória, aliás, aquilo que você já ouviu no passado, aquilo que você já vivenciou. É isso que vai trazer a nossa memória, né? E falando nisso, né, as pessoas não conhecem, mas quando conhecem a Jesus, notar o amor que ele tem. Aqui ele fala no texto, né, por amor do Senhor. Mas o amor do Senhor por nós, que entregou o próprio Filho pelas nossas vidas, né? E tem um louvor que eu acho que é do Renascer Praise, que fala: que amor é esse que se move dentro de mim? Que amor é esse que me cativa? Que amor é esse que me move? Que amor é esse que me transforma? E nós vamos voltar lá para o primeiro versículo agora, né? Vamos voltar. Vinde comprar sem dinheiro. É de graça, a salvação de graça. É de graça. O mais legal desse capítulo é que a gente vai ler o versículo e a gente vai falar do primeiro. E a gente vai ler o 10º e vai falar do primeiro, porque tudo se resume no primeiro versículo, que é a dádiva de Cristo, né? Eu estou te dando de graça, você não merecia, é imerecido. Você graça. Exatamente, graça. Eu quero, é porque eu quero. Né? Deus nos amou de tal forma, né, que deu o seu Filho unigênito. Você não merecia isso, Ele te amou de graça e pela graça. Exatamente.
Um abraço para a Nádia Yasmin, está dizendo que live maravilhosa. Ó, dos jovens. A Adriana também está aqui com a gente. Adriana do Samuca. Paula Ruivo. É a Paula. A ela Paula é é a ruiva corredora, ela é ruiva. Aqui ela é ruiva ruiva. no nome. A Lilian Balcel. É isso? Balzeus. Balcel. Lilian Balzeus. Quem mais? Apareceu mais alguém? Não. Bom, Estamos os mesmos irmãos. Agora estamos com 20 pessoas. Está aumentando. Aí, galera, vai ficando e já vai mandando mensagem nesse número de telefone que está aí na tela, tá? Para o dia 25, para você estar aqui com a gente. Só temos mais 25 vagas. Eu nem sei se tem 25 vagas, porque pode ser que alguém já tenha. Acabado. Mandaram mensagem até para a Silvana, para a pastora Silvana, porque ela também recebe as agendas, né? Então, gente, manda o nome. Corre. Se estourar os 25, a gente já joga para o sábado, a gente já joga para o domingo, aí a gente fecha a agenda ainda hoje. Vamos lá. Bom, tem alguma coisa? Lembrando, dia 17/7. Vai ser nesse nível aqui, daí para cima, tá? Daí para cima. Falar sobre milagres. Pode falar, João. Que o Claudinei Meu cunhado. também. Fala, Ney. Aí, Tamo começou. junto. Manda um abraço pro Ney. Ô, Ney, como é que tá o dedo aí, filhão? Aniversário do Gu hoje, do filho dele. É verdade. Do Gu. Gustavo. Deus abençoe. Parabéns. Ô, Ney, você não tá querendo ser presidente, não, né, filho? Pra quem não sabe, o Ney teve um acidentezinho, machucou o dedo. Mas foi só machucadinho. Você quer falar ainda a respeito do 5? Não, vou passar para 6. Agora o 6, eu vou pedir até que o pastor Reino leia, porque está atraindo todo mundo a Jesus. As pessoas estão correndo para Jesus. Você precisa correr para Jesus. Vende as águas, esse é o convite de hoje. No entanto, as inscrições estão sendo encerradas. Não estou falando desse final de semana, nem do dia 17, não. Estou falando das inscrições para a vida eterna. Tá Olha, chegando o tempo. o que é que diz aí na tradução que você tem? Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Jesus, acho que até todo mundo vai querer falar. Claro, mas pode falar, já que você começou. Nós temos uma oportunidade de ouro nas nossas mãos. Não somente a gente que está aqui, mas você que está em casa, você que está, provavelmente, não conheça a Cristo, ou não tenha tido a oportunidade de aceitá-lo, ou eu vou dizer como no dia que eu aceitei a Cristo, porque quando eu aceitei a Cristo, eu achava, pastores, que são dois, vou falar um e o outro, eu achava que aceitar Jesus eu não precisaria. Minha bisavó era crente. Nasceu num bercinho que até o fundador da Assembleia de Deus no Brasil dormiu nele. Exatamente. Eu também dormi nesse. Não é um bercinho, era um Moisésinho. Moisés. Tá lá na fábrica, inclusive, ele. É bem intocável. É minha imagem. E eu estava na igreja, eu era jovem, acho que tinha uns 15 anos, 14 anos, por aí. E naquele momento o Douglas fez o apelo. Então ele falou, você que quer aceitar Jesus, você que ainda não teve oportunidade de aceitar Cristo e tal. E eu falei assim, não, eu não me conheço de outra forma. Né? Então eu sou cristão, eu sou evangélico, eu nasci dentro de um lar evangélico. O berço, eu não tenho certeza se ele aceitou a Cristo, mas acho que ele era evangélico também. Perguntaram, você é evangélico de berço? Eu falei, então, o berço eu não sei se ele era evangélico. Mas também se o berço for para o céu, você não vai caber mais nele. E aí eu peguei e falei assim, poxa, não me serve, essa palavra não me serve. Aí o Douglas parou alguns minutos, e eu me lembro como se fosse hoje. E foi aqui dentro desse templo, inclusive. E... não lembro agora se foi aqui ou se foi na Senador Dantas. Não me lembro. Mas aí o pastor falou assim, e você que nunca disse, Cristo, eu te amo na frente das pessoas? Eu peguei, parei e falei assim, é mesmo, né? Isso eu nunca fiz. Então eu acho que eu tenho que fazer isso. Isso é novo para mim. Então para você que está aí em casa, e ainda não aceitou a Cristo, não disse para ele publicamente que o ama, ou algo relativo, né? Não teve essa oportunidade ainda. Filho de crente, crentinho não é, bem pelo contrário. Filho de peixe é peixinho. Agora, tinha dado esse momento para você aceitar Cristo aí onde você está. E aí você fala assim, poxa, mas eu não tenho como falar na frente de todo mundo, ou poder
não tem problema. Coloca o teu sim aí no Facebook ou no YouTube, e ali você vai estar aceitando a Cristo, porque é chegado o momento. Buscai a Deus enquanto o pode achar. Ele está aqui agora, Ele está nesse momento agindo no nosso meio. Pessoas que a gente nunca imaginou que aceitaria Cristo, hoje está aceitando e se encontrando com Ele. É dado ao povo que já aceitou Ele também, que está afastado, distante de Cristo, é dado esse momento também para ele. Volte para os caminhos do Senhor, não de religiosidade. Que religiosidade, na realidade, nós matamos essa palavra, que é uma palavra linda, mas que nós matamos essa palavra, que é a história de religação, de se religar ao Pai. Todos os pecados estão destituídos, separados da glória de Deus, e a religião, a ideia dela seria religar-nos ao Pai, né? Então, nesse momento aí, aceita Cristo novamente, volta para os caminhos dele, se encontra com ele, enquanto o pode achar. Está chegando o tempo em que Cristo voltará para levar a sua igreja. E vai ser tirado, o Espírito Santo vai ser retirado. O Consolador não existirá mais. Não. Aquela maravilha de palavra que você ouviu ontem, você não vai ouvir de novo. Você vai ouvir falar das pessoas do Espírito Santo de Deus com saudade. Porque eu não quero estar aqui para falar de novo. Eu também não, vou com você, João. Não vai ter essa palavra, nem esse pastor, inclusive. Amém. Eu também não. Nem eu. Boa churrascada para quem fica. Vou falar nisso, eu vou fazer um desafio agora para você. Andrew Bertelli, ele é lá, acho que é de Peruíbe, né? Agora ele morava em Florianópolis, agora mudou com a esposa. Oh, que delícia, eu morei em Floripa. Peruíbe, E a Camila Almeida, Deus abençoe vocês, obrigado por estar conosco. E o Andrew Bertelli, ele é pastor também, tá? Você falou de aceitar Jesus, confessar Jesus. Como é que é esse negócio? Para o pessoal de casa saber. Ou talvez você queira fazer uma reconciliação, dizer, quero reatar contigo. Eu estou meio afastado de ti. Como é que é isso? Como é que funciona, pastor Raimundo? É simples. Pronto. Só aceitar Jesus. Então, dirija esse povo. Exatamente. Muito simples que complicou. Exatamente. É um simples complicado, na realidade. Nós cremos naquilo que a palavra diz, naquilo que a Escritura diz. Então, se com a tua boca confessardes, tá certo que eu pedi para a pessoa escrever sim, então não foi bem com a boca. Mas o sim aqui pode valer como... Claro. Mas se creres com o seu coração, é a continuação. Exatamente, é o coração. Eu estou concordando. Exatamente. E entender essa palavra, entender que Cristo pode tirar você do atoleiro, da necessidade, da dificuldade. Gente, aceitar Cristo, ele é muito simples, é muito fácil. Você vai abrir a tua boca, você vai confessá-lo, dizer assim, ó, Senhor, tu és o Senhor da minha vida, eu creio no teu sacrifício na cruz do Calvário, gratuito pela minha vida, e eu coloco o meu coração nas tuas mãos e penda-o para onde ele quiser. Isso não quer dizer, meu irmão, meu amigo que está assistindo agora, que a partir daquele momento algo mágico aconteceu e no dia seguinte você não vai ter problema nenhum. Não quer dizer isso. Quer dizer que você iniciou um caminhar com Deus. Quer dizer que a tua vida... Porque tem pessoas que se desviaram, pastor, porque ouviram aquelas palavras que a gente estava comentando daquele pessoal do início do nosso momento aqui de debate, ou de explanação da palavra. Pastores que feriram essas pessoas, que mentiram, usaram o nome de Deus, usaram momentos... Disseram que Deus disse que Deus nunca teria dito. Disse que Deus disse... para tomar a colocação de Deus, né? Eu só conheço uma pessoa que pôde dizer como Deus, biblicamente, foi Moisés. Em Êxodo, no capítulo 7, fala assim, ó, Moisés, te colocarei como Deus no Egito e o teu irmão Arão como teu profeta. Foi o único homem que foi usado assim. No entanto que ele tinha um chamado de Deus tão diferenciado que o povo era tão fraco que Deus teve que esconder o corpo dele para que os outros não o adorassem. Porque é isso que a palavra fala. Exatamente. Ele sumiu e sumiu. Exatamente para quê? Fora ele, Douglas, ninguém. Certo? De homem, de ser humano, ninguém. Sim. Maria foi linda, maravilhosa. Até foi uma proposta minha da gente falar a respeito de Maria hoje. Porque eu acho Maria algo assim extraordinário. Eu sou seguidor de Maria. Eu cumpro também. Toda a ordem que ela deu. Exatamente. Ela disse, fazei o que ele mandar. Vos mandar. Exatamente. Eu sou seguidor de Maria. Eu também sou. E eu acho assim, quando eu falo a respeito de Maria, eu penso assim, se Deus chegasse para mim hoje
e falasse assim: olha, não vi ninguém na face da terra tão santo como tu. Ele não usou santo, mas eu vou parafrasear, pode? Pode. Então, essa mulher foi bendita, foi vista assim Sim. pelo Espírito Santo de Deus. Então, assim, ela realmente era fora da curva. Sim. Não tem como... Inquestionável. Exatamente. A santidade dela, a busca dela, o coração dela, porque Deus examina corações. Pureza. Né? Exatamente. A Não é pureza que ela dela. foi escolhida. Exatamente, Não é que exatamente. ela foi escolhida. Então, assim, já uso esse ensejo até para os nossos irmãos católicos que podem estar assistindo nesse momento de debate nosso, que são muito queridos, que o que nos separa é muito pequeno, né? Do que aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa, na realidade. Assim já dizia aquele padre que a gente gosta muito, que é o Padre Léo, que é sensacional. Saudoso Padre Léo. Exatamente. Mas os católicos não têm esse hábito de fazer a menção, né? De aceitar Cristo com a boca, né? Com a tua boca confessares. Então você também pode aceitar nesse momento a Cristo. A gente pode fazer uma oração? É isso que eu pedi, né? você está enrolando. É que eu gosto de falar. Eu adoro falar. Dá oportunidade a quem está Exatamente. ouvindo, inclusive para a gente, de uma reconciliação. Uma busca de santidade. Nós precisamos estar santos perante o nosso Deus, buscar o nosso Deus continuamente, orar, ler a Bíblia, buscar a Deus incessantemente. Né? Então eu queria que, nesse momento, você que está na tua casa, fechasse os teus olhos durante alguns segundos, alguns minutos, que a gente vai estar fazendo essa oração. Acho que não vai nem chegar a minuto, a gente vai ser em segundos bem rapidinho mesmo, até para não tomar muito tempo. Você vai repetir comigo na tua casa. E você vai dizer assim: Senhor Deus, no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, eu entrego a minha vida em tuas mãos. Escreve, Deus, o meu nome no livro da vida. Senhor, eu entrego a minha vida em tuas mãos. Eu confesso o teu nome nesta tarde. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Olha que coisa simples, que pequeno. Mas você que fez essa oração, retornando para os caminhos do Senhor, ou se encontrando com Ele, os céus entrou em festa. E você pode ter certeza que o céu entrou em festa. Porque esse livro foi escrito exatamente para que esse momento você aceitasse a Cristo. Ele foi escrito para que você conhecesse qual é a tua verdadeira história e qual é o motivo da tua existência. Você foi chamado para Deus. O teu chamado é para viver com Deus. E agora Deus vai te usar da forma que Ele achar melhor. E é um caminhar com Ele. Amém? Amém. Vamos lá para não tomar muito tempo. Pastor João? Lemos o próximo? Não, alguma coisa para comentar aqui? Vamos lá. Tá. Comentar. Então o próximo é o seguinte. Feita esta oração, aconteceu alguma coisa extraordinária. Você se tornou filho de Deus, filha de Deus. E só se torna filho de Deus aqueles que confessam com a sua boca, creem no seu coração que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, então é salvo. Mas a palavra de Deus garante que aquele que confessa o nome do Senhor Jesus Cristo se torna, Deus dá o poder de serem feitos filhos de Deus. Você passou, então, a partir desse momento, a partir deste amém, desta oração, passa a ser filho de Deus. Aí, então, entra o versículo 7. Isso. Aí vai entrar o versículo 7, que é a sequência da tua caminhada. Pastor João, versículo 7, por favor. Lemos. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Opa, Palavra quer falar alguma maravilhosa. coisa? Sempre tem que falar, Então né, pastor? fala. Então vamos lá. Fale, homem. A partir dessa oração, como o pastor Douglas acabou de falar, deixamos de ser criatura de Deus e passamos a ser filhos de Deus. E ele diz aqui, deixe o perverso o seu caminho. Ou seja, uma transformação de vida. Deixa de ser aquilo que você era. Mas eu não era perverso, eu não era iníquo, mas nós estávamos afastados de Deus. Aos teus olhos, você é Sim. o cara mais legal do mundo. Sou bonzinho demais. Pergunta para o pessoal. Pergunta para a galera, né, que acontece. Então, a partir desse momento, tem que haver uma transformação nas nossas vidas. E a partir desse momento,
quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, Ele vai trabalhar em nós. Nós vamos abrir o nosso coração. A palavra diz, né? Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, né? Atender a esse chamado, né? Abrir a porta, eu entrarei e cearei com Ele e Ele comigo. De ter Cristo nas nossas vidas e Ele vai fazer essa transformação na nossa vida. E é uma transformação gloriosa. Porque nós que já assim o fizemos e começamos a olhar a nossa vida, o que nós éramos, tá certo que ainda continua meio ruinzinho, né? Mas tem sempre que mudar, estamos sempre mudando, mas quanta diferença, né? Quanto mudamos no nosso caminhar com Deus, quanto aprendemos com Ele, e quando damos essa liberdade para Ele nos ensinar e aceitamos os mandamentos dEle, a nossa vida é transformada. Não como o reino falou, acabou os problemas? Não, não acabou os problemas. Os problemas estão aí, mas teremos paz para poder superar tudo isso. E de novo, né? Vamos voltar para o versículo 1 de novo. Vamos lá. Vinde, comprar sem comigo. É o convite. É o convite. E já foi reforçado o convite. Orou, você orou, aí você agora passa a ser filho de Deus. Algumas coisas começam a acontecer. E uma das coisas que começam a acontecer é a mudança de comportamento, que é a transformação, renovação do nosso entendimento, para Romanos 12, 1 e 2. E aí vai ter as orientações do Senhor. Puxa, eu fazia isso, vou deixar de fazer. Mas o mais interessante, pastor Reynolds, que a transformação que há em minha vida, no meu comportamento, no meu palavreado, no meu pensamento, eu não vou perceber. Quem vai perceber são os que estão ao meu redor, na minha casa. Ah, depois que virou crente, tá santão. Essa transformação, ela acontece diária. Tem muita coisa para mudar nesse santo, puro e besta que vos falo. Não, é exatamente assim. É os olhos dos outros, né? E aí a gente vai voltar a falar de novo de resultados. Porque as pessoas vão ver o resultado daquilo que foi esse momento na vida das pessoas que fizeram isso agora, ou que se reconciliaram com Cristo, ou que se entregaram a Ele. Mas é nesse momento em que a mágica acontece. A mágica no sentido figurado, tá? Pelo amor de Deus. A gente aqui nem curte muito isso. Mas o momento de Cristo, nesse aceitar a Ele, nesse se dobrar a Ele, Ele começa a modificar a tua vida aos poucos. Então é o que a gente estava falando. Realmente não vai acabar do dia para a noite. Né? A gente não vai resolver os problemas do dia para a noite. No entanto, nesse momento você vai passar a ter força para superar esses problemas. Alegria, que é o Alegria, vinho. exatamente. Paz. O leite, que é a alimentação. A água. Asseio. Matar-seio. Asepsia. Na Igreja Nazarena, a gente no curso teológico, o pastor trouxe bastante a respeito exatamente disso. Todo ser humano, ele tem no seu DNA o desejo de buscar alguém maior do que ele, a mais do que ele, ou momentos que cubram esse vácuo que fica da adoração, porque nós somos feitos para adorar a Deus. Sim. E de repente no pecado nós fomos destituídos, separados desse momento de adoração. Nós passamos a não adorar mais a Deus. Passamos a buscar a Deus através de sacrifícios. Isso eu estou falando do primeiro homem, né? Do início de tudo, do começo de tudo. Depois disso, a gente chega nos nossos dias de hoje. E a gente começa a tentar suprir essa ausência de Deus na nossa vida de inúmeras formas. Então a gente vai para a festa. Então a gente começa a viver uma vida louca, alocada. Começa a tentar entrar em outras formas de buscar a Deus e tentar encontrar Ele em locais onde Ele não está. Até que você faz essa oração que você fez hoje, e eu tenho certeza que nesse momento você já vai sentir uma paz de Deus no seu coração. Porque aquela brecha do seu DNA, né, aquele vácuo no teu coração que existia, ele passa a ser ocupado por Deus. Aquele é quem é de direito. Porque esse espaço era de Deus e a gente tentou suprir esse espaço porque, mais do que ser perverso, a gente tentou encontrar Deus da forma errada. E nisso há perversidade. Porque a gente encontrou de maneiras loucas ocupar um espaço que era de Deus. E a partir do momento dessa oração, a gente deixa esse espaço para quem ele é de direito. Olha, Senhor, esse espaço era teu e agora eu te encontrei. Então, toma minha vida. Exatamente. Aquele espaço que era teu já. Bom, eu estou preocupado com o tempo. Nem tanto com o tempo aqui. Porque também a bateria dos nossos microfones pode ser acabar tudo.
Eu quero agradecer você que esteve conosco até agora. Você pode assistir novamente, recomendar, compartilhar. Inscreva-se no nosso canal. Aqui nós falamos de Jesus. E veja que nós anunciamos Jesus no Antigo Testamento o tempo todo. Qualquer livro que nós abrirmos do Antigo Testamento, vamos falar de Jesus. E se abrir do Novo Testamento, é só Jesus. E se você abrir no período interbíblico, que é aquelas páginas em branco lá, representando mais de 400 anos, sem Deus falar, vai ter Jesus lá também. Aqui nós só falamos de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter participado conosco. Suas considerações finais? Só mais um adendo. A Lilian está parabenizando o esposo dela, ela Marcelo, e o esposo, Marcelo tá... estão parabenizando a gente pelo mês do pastor. Oh, muito obrigado. Foi Inclusive, dia 8. Gostaria de agradecer de novo a cesta de café da manhã. Eu também já agradeci. Também, né? Então, nós agradecemos. O Ministério Infantil da Igreja separou para a gente. Ah, que delícia, foi maravilhoso. Dá certo que eu cheguei em casa, minha filha comeu a maçã com o pacote ainda. Né? Esse é bom demais. Mas foi uma benção. Ô, Edna Alexandrina, obrigado por estar conosco. Começa a assistir desde o início. É fantástico. Hoje foi uma super live, sei lá como é que eu vou chamar, como é que eu vou classificar, mas foi muito bom. Eu coloquei como super extraordinária. Eu já achei sensacional, porque nem era um dia de culto normal. Não já era para ser uma edição extraordinária. Então foi super porque eu sabia que ia extrapolar o tempo. Né? Que geralmente é de 10 minutos. Agora é de 10 vezes mais. 10 vezes mais. Edneuza também está aqui com a gente, Edneuza Araújo. Deus abençoe, irmã Edneuza. Boa tarde. Bom, foi um prazer sensacional. Eu desenhei isso na minha mente, mas com certeza não foi nem um terço do que aconteceu aqui. A gente tinha que fazer uma live para chamar o pessoal. Exatamente, era uma chamada só. E aí a gente encontrou o pastor João pelo caminho, arrastamos ele para cá, sequestramos, literalmente. Nós sequestramos. Isso, confirma, porque depois minha esposa vai perguntar. Exatamente. Nós sequestramos o pastor João para estar aqui conosco. Tá? Mas foi algo maravilhoso, divino. O texto é simplesmente fenomenal e dividir os comentários com o meu pastor de infância. Né, Você me faz sentir velho, cara. Sinto muito. Tá bom. O João não sai disso também. O João também virou pastor quando eu ainda era adolescente. Virou não, né? Virou dá uma ideia de meio super-homem, né? Virou a roupa aqui. Virei adolescente. É muito bom falar de Deus, é muito bom sentir-se usado por Ele, porque a nossa vida tem que ser todo momento dessa forma, né? Ter a ação de Deus, deixar com que Deus use as nossas vidas para falar com as outras pessoas. Você pode ser um pregador na tua casa, com os teus vizinhos, com as tuas atitudes. Você pode ser um pregador do evangelho sem abrir a boca para falar uma só palavra. Né? Então, lembre-se dessa comunidade, dessa igreja, que é a casa do Senhor. Não se esqueça dela, do cuidado com ela, do cuidado das coisas dela, porque cuidar das coisas de Deus é a primícia de tudo, a bênção em cuidar das coisas de Deus. Abençoa os teus pastores. A Bíblia fala que aquele que abençoa o profeta tem galardão de profeta. Então, se você gosta de ter alguma coisa em troca, faça isso pelo teu pastor, o pastor Douglas. Não deixe de abençoar a casa do Senhor em todas as suas áreas. Não é só com dinheiro, não. É com a tua presença, é com o teu serviço aqui dentro, né? É com as tuas atitudes aqui dentro de apoio aos pastores. Eu acho que a gente tem muito para crescer, a gente tem muito ainda para evoluir. E eu acho que esse dia foi um início. Pontapé inicial. Exatamente. De batismo. Que foi sensacional. Pelo menos eu ficaria mais umas 2 horas. É que realmente os aparelhos vão acabar as baterias daqui a pouco. Já. Exatamente. Pastor João, suas considerações finais. Eu libero o pastor Reinaldo, que ele vai ter que ir para a técnica correndo. Fica lá no estúdio B. Deus te abençoe. Obrigado pela companhia, meu irmão. Aproveitando o gancho do Reinaldo, né, que ele falou, isso foi um convite... foi um rápido, não foi um convite, né? Foi um rápido isso. Mas foi muito bom estar aqui fazendo essa live,
Foi muito gostoso porque pudemos compartilhar daquilo que Deus trata conosco todos os dias e principalmente de poder falar com pessoas que nós estamos vendo aqui que talvez há tempo não víamos, né? Sim. Então essas pessoas pode ver da forma com que Jesus nos trata e como quer tratar elas também. Então o importante o Reino está falando de nós sermos abençoadores. Você que está ouvindo essa live, que está assistindo, você pode ser um pregador de uma forma super simples. Só você compartilhar essa mensagem com alguém que você ama, com aquele que você conhece, até com o seu inimigo. Você quer transformação do seu inimigo? Né? Quer transformação do seu inimigo? Manda para ele. Espero que você não tenha inimigo, mas nesse caso, você manda essa mensagem para ele, para que ele possa ver quem é Jesus e o que ele está fazendo em nossas vidas, como ele nos transforma e como ele nos faz crescer como pessoas, como marido, esposa. E, enfim, ele que é nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida, é ele que vai transformar as nossas vidas. Então, foi um prazer enorme estar aqui com o pastor Douglas, Reynold, fazendo parte desse momento tão gostoso. Eu quero agradecer você que esteve conosco todo esse tempo, mesmo que foi um pouquinho, mas compartilha, porque as pessoas precisam saber mais de Jesus, é o que está precisando. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade, por essa inspiração, e pelo que aconteceu aqui, pelo que há de se repercutir aí na tua casa, na tua vida. Eu lanço uma palavra de bênção no nome deste Jesus de que falamos até agora, sobre sua vida, sobre os teus negócios, sobre tua saúde, sobre as tuas finanças. Eu oro por ti. Senhor Deus, no nome de Jesus, eu e a pessoa que comigo ora, abrimos a nossa boca, o nosso coração e confessamos que tu és suficiente na nossa vida. Toma, Senhor, as dores deste povo, as preocupações, as enfermidades. Tira, Senhor, de sobre nós. Que nesta casa haja a tua paz e o teu nome seja louvado por tudo isto. Aceita, Senhor Jesus, a nossa gratidão e o teu nome seja louvado para todos sempre. Amém. 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 Deus te abençoe, te fortaleça e te dê paz. Voltaremos a qualquer momento em edição extraordinária, super extraordinária. Voltaremos de sexta para sábado, 3 horas da manhã, na madrugada com Deus, no domingo às 9h30. Douglas Vilcinskas, pedindo a Deus por você. Até mais. Até mais.